Eu era um homem da ciência, convicto. Passei a vida inteira acreditando em evidências, em resultados de laboratório. E essa convicção foi a única coisa que me abandonou quando cheguei naquela ala. Éramos voluntários em um hospital municipal antigo, a Ala D. Essa ala era a parte mais isolada do complexo, desativada há anos por causa de problemas estruturais, mas reaberta para tratamentos paliativos de baixo custo por ser mais silenciosa. Eu sei que soa como clichê de filme de terror, mas era um lugar onde ninguém queria estar. O cheiro lá dentro era uma mistura pesada de desinfetante barato, mofo e um tipo estranho de metal enferrujado que não saía da roupa. Minhas rondas geralmente começavam às 10 da noite. Eu estava lá com Luciana, a enfermeira-chefe, que trabalhava naquele hospital desde antes de eu me formar. Ela era uma mulher mais velha, muito dedicada, mas também a primeira a me falar sobre as sensações do lugar. Ela dizia que o local guardava ecos de sofrimento, algo que a medicina não podia medir. Eu, claro, ria. Luciana sempre acendia umas velas discretas perto da sala de equipamentos, mesmo que fosse proibido, dizendo que era para acalmar o ambiente. Eu lembro de uma noite específica. Era terça-feira. Estávamos checando o painel de distribuição. O monitor cardíaco do paciente 31 tinha apitado sem motivo, um pico repentino que eu não conseguia justificar clinicamente. Luciana estava digitando algo no computador. Um Dell velho que fazia barulho de motor de cortador de grama só para processar um texto. Ela parou de repente, as mãos suspensas sobre o teclado. Dr. Álvaro, ela sussurrou, e o tom de voz dela já me dava arrepios. Você sentiu isso? Eu não tinha sentido nada além do calor sufocante da sala mal ventilada e do peso do meu próprio cansaço. Ela insistiu que a temperatura tinha caído, tipo uns 10 graus de uma vez. Eu cheguei a olhar o termostato digital pendurado na parede, mas ele marcava 25 graus, normal. Eu estava prestes a descartar aquilo como fadiga dela, quando o ar condicionado do corredor, que estava desligado e quebrado, soltou um estalo alto, como se tivesse ligado e desligado na mesma hora. Luciana só fez o sinal da cruz. Eu achei que era a rede elétrica falhando de novo, mas o que me incomodou de verdade foi o som que veio logo depois. Um som abafado, de arrastar. Parecia que alguém estava movendo uma cadeira de rodas muito pesada, ou uma maca, no corredor principal, o que era impossível, pois todos os pacientes estavam sedados e sozinhos em seus quartos, e a ala era isolada do resto do hospital. Eu peguei a lanterna e Luciana me segurou pelo braço. Não vá, doutor. Não agora. É melhor esperar a luz. Eu fui. Eu tinha que ir. Meu trabalho era garantir a segurança dos pacientes e do equipamento, e eu não podia deixar um ruído estranho me paralisar. Eu soltei meu braço do aperto de Luciana, peguei meu celular, um Samsung com a bateria quase no fim, e fui até a estação de monitoramento no final da ala, a que ficava perto do almoxarifado. O corredor era longo, com um piso de ladrilho rachado. A luz neon, aquela luz fria de hospital, piscava intermitentemente perto do quarto 31, criando um efeito estroboscópico irritante. Eu estava checando o monitor da câmera de segurança. Era um sistema antigo, PMB, com grão alto, mas funcional o suficiente para me mostrar quem estava ali. Eu rebobinei as imagens dos últimos 10 minutos. O som de arrastar não aparecia no microfone da câmera, mas consegui ver algo no canto da tela, uma sombra rápida. Parecia a distorção da própria câmera, mas o formato
Era errado. Era alto e estreito e se movia com uma velocidade não natural. Enquanto eu assistia, o padre Ezequiel, o capelão do hospital, entrou na sala. Ele vinha fazer as últimas orações da noite. O padre Ezequiel era um homem calmo, desses que inspiram confiança, mas naquela noite ele estava visivelmente perturbado. Ele disse que, enquanto orava na capela improvisada que ficava no anexo, sentiu o mesmo frio que Luciana tinha descrito. E o pior, a água benta da pia que ele usava para aspergir os leitos tinha evaporado rápido demais, em minutos, deixando apenas a mancha branca e seca no recipiente. Ele não estava insinuando milagre, estava insinuando algo mal. Eu mostrei a ele o vídeo da câmera, a mancha escura passando rápido na penumbra. Eu tentei explicar que era um artefato digital, um erro de pixel, mas o padre me interrompeu, olhando para a tela sem piscar. Ele disse: "Doutor Álvaro, o sofrimento tem peso, e neste lugar ele não é aliviado, ele se acumula." Enquanto ele falava, a luz da sala piscou de novo, mais forte. O ventilador de teto parou com um rangido metálico, e o som voltou, agora vindo de mais perto, mais nítido. Não era arrastar, parecia raspar, como se unhas estivessem deslizando sobre o metal do trilho da maca. Um som úmido e áspero. Meu coração disparou, aquele ritmo frenético que faz o suor frio escorrer pelas costas. Eu levantei, pronto para confrontar qualquer que fosse o mendigo ou o funcionário que tivesse entrado. Mas antes que eu pudesse alcançar a porta de saída da estação, vimos, juntos, nas imagens da câmera, no meio do corredor, onde a luz piscava, uma figura apareceu. Não tinha rosto, era apenas uma silhueta alta, escura, mas o pior era a maneira como ela se movia. Não andava, deslizava. E parou bem na frente do quarto 31, o paciente cujo monitor havia apitado. Eu não sou burro, sou médico. Eu sei o que é uma alucinação causada por estresse, privação de sono ou até mesmo um pico de ansiedade. Mas Luciana, o padre Ezequiel e eu vimos a mesma coisa, ao mesmo tempo, refletida naquele monitor de tubo de imagem. Naquela imagem granulada, preta e branca, a coisa ficou parada por talvez 10 segundos, e foi tempo demais. Ela não era uma pessoa, não tinha forma humana definida, mas era alta o suficiente para tocar o teto baixo. E irradiava um peso, uma presença densa. Quando ela se virou, não vi olhos, mas tive a sensação física, inegável, de que estava sendo observada, analisada, drenada. Minhas mãos tremeram tanto que meu celular caiu no chão de cimento, a tela rachando. O padre Ezequiel reagiu primeiro, de forma instintiva, como se estivesse acostumado a confrontar o inexplicável. Ele começou a recitar a oração de São Miguel Arcanjo, com uma voz forte, mas claramente embargada pelo pavor. Ele não gritava, mas a força da voz dele preencheu a sala. No exato momento em que ele disse a palavra expulsa, a luz neon do corredor estourou com um ruído seco, como um tiro. Ficamos no escuro total, exceto pela luz fraca e bruxuleante da tela da câmera de segurança. Quando a luz de emergência amarela, alimentada por bateria, acendeu, alguns segundos depois, o corredor estava vazio. Não havia mais a figura, não havia o som de raspar. A única coisa que sobrou foi o cheiro, que se intensificou, um odor metálico de ozônio e sangue velho, muito forte. Luciana correu até a sala, pálida, e disse que tinha ouvido um grito, muito baixo e rápido, vindo do quarto 31.
Corremos até lá. O paciente estava bem, dormindo tranquilamente, mas a porta do armário metálico, onde guardávamos os prontuários, estava aberta e havia 3 arranhões profundos, quase cirúrgicos, no metal polido, na altura de um homem muito alto. 3 marcas paralelas no aço. Eu não consegui explicar aquilo. Tentei. Vandalismo, falha estrutural, oxidação, mas eu vi a coisa. E a ciência não tinha resposta para o que fez a temperatura cair 10 graus, ou para o que riscou aquele metal como se fosse papel. Eu pedi transferência na manhã seguinte, e Luciana e o padre Ezequiel continuaram lá, porque eles entendiam que aquilo não era falha do hospital, era falha do lugar. Eu ainda trabalho na área da saúde, mas nunca mais fui cético. A pior parte, o que me trouxe trauma de verdade, não foi a visão da entidade, mas a percepção da minha própria fragilidade. Eu quebrei o carro, uma picape velha, algumas semanas depois, e precisei parar na estrada, no meio do nada, à noite. Enquanto eu esperava o guincho, juro que ouvi, muito longe, aquele som de raspar de metal. Eu sei que ele não estava lá, mas a paranoia ficou. E eu nunca mais consigo ver uma sombra no escuro ou sentir o cheiro de ozônio sem me perguntar se o sofrimento da ala D me seguiu para casa. Ele não precisava me tocar para provar que estava lá. Ele só precisou me fazer duvidar de tudo que eu sabia. A verdade é que a minha carreira acabou por causa de um espelho. Quer dizer, tecnicamente, acabou por causa de uma casa antiga que tinha um espelho. Mas se você é fotógrafo de imóveis, você entende a diferença. É um trabalho chato, mas paga as contas. Eu sou Helena e geralmente eu lido com apartamentos novos, cheios de luz natural e mármore. Mas desta vez, Marcos, o corretor, conseguiu um contrato com uma propriedade rural perto de Valinhos que estava no mercado há anos. Cheguei lá por volta das 10 da manhã. Era uma casa de fazenda, daquelas que cheiram a mofo e cera antiga. Marcos estava impaciente, só queria as fotos logo para atualizar o anúncio. Antes de ele me deixar sozinha e ir resolver uns papéis no carro, Dona Lourdes, a antiga proprietária, apareceu para buscar umas chaves que tinha esquecido. Ela era uma senhora simples, baixinha, com um olhar estranho. Ela me viu com o tripé e a Canon pendurada no pescoço e parou. Ela me olhou de cima a baixo, séria. "Moça", ela disse, a voz baixa, "essa casa não aceita estranhos. Ela olha de volta." Marcos revirou os olhos, tipo, "lá vamos nós." Mas o tom dela me arrepiou. Ignorei. Eu sou uma pessoa racional. Comecei pela sala de estar. O lugar era escuro, então tive que compensar com a luz artificial. Enquanto eu montava tudo, percebi que a casa era silenciosa demais. O único som era o clique do meu obturador, que parecia um tiro naquele silêncio. Eu estava ajustando o foco em um canto, quando meu olhar caiu sobre um espelho grande, de moldura pesada, pendurado na parede de tijolos. Eu precisava incluir o espelho, porque ele dava profundidade. Eu estava concentrada no ângulo e tirei a primeira foto de teste. Quando olhei a prévia na tela LCD, meu sangue gelou um pouco. No canto superior direito do reflexo, vi uma mancha. Não era sujeira na lente, porque era disforme e muito escura. Parecia uma sombra sem fonte de luz. Pensei, poeira na moldura. Limpei a lente de novo. Ajustei o espelho. Tirei outra foto. A mancha tinha sumido completamente. Respirei fundo, convencida de que era apenas cansaço visual. Mas a sensação de que havia alguém na sala, quietinho, observando cada movimento, ficou. Eu tentei focar no trabalho, mas a paranoia começou a se instalar.
Cada passo que eu dava no assoalho velho parecia muito alto. Fui para o quarto principal, que era ainda mais opressor. Tinha outro espelho lá, enorme, em cima de uma cômoda. Meu pescoço estava tenso. Eu estava suando frio, mas o quarto não estava quente. Eu tentei me acalmar. Eu tinha 20 minutos de trabalho ali. Depois iria embora, entregaria as fotos e nunca mais pensaria naquela casa. Eu posicionei o tripé para pegar a luz da janela refletida no espelho. A tática era desviar a atenção do que o espelho realmente refletia: a porta e o corredor atrás de mim. Olhei pelo visor, ajustando o foco, e foi aí que aconteceu. Não foi gradual, foi um choque rápido. Por uma fração de segundo, no reflexo daquele espelho, eu vi uma silhueta. Não a mancha disforme, mas uma forma humana, alta, esguia e totalmente preta, parada bem onde a porta estava. Não havia ninguém no corredor. Eu me virei imediatamente, a adrenalina pura explodindo no meu peito. O corredor estava vazio. Só o cheiro de mofo e o ar pesado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a câmera. Eu estava em pânico cego, me convencendo de que era algum tipo de efeito da luz suja. Eu não podia sair sem as fotos. Eu precisava tirar a última foto daquele quarto. Respirei fundo e me virei para o espelho. Só mais uma vez. Foco. Clique. Eu nem olhei a tela, mas no instante em que o obturador fez o barulho, escutei um som que não era meu, nem da casa. Um arrastar lento, como se algo pesado estivesse se movendo na sala atrás de mim. Então eu olhei o espelho. Naquele reflexo, a sombra estava lá. Totalmente visível agora, opaca, negra, parada bem atrás de onde eu estava alguns segundos antes. Não era um fantasma brilhante, era a ausência de luz. E ela estava inclinando a cabeça, me olhando através do reflexo. O pior de tudo, quando eu olhei para trás, o corredor ainda estava vazio. A sombra estava na imagem, não no espaço físico. Eu gritei, um som abafado, e larguei a câmera, que valia milhares, no chão. Não me importei em pegar nada. Corri para a porta, destranquei a trava e disparei pelo gramado, sem olhar para trás, até chegar ao meu carro e trancar as portas. Marcos me encontrou 10 minutos depois, branco como um lençol. Ele achou que eu tinha tido um colapso nervoso. Disse que a casa me estressou. Eu disse que não. Eu disse a ele que a casa estava viva. Eu nunca mais voltei para pegar aquela câmera. Hoje eu trabalho só com fotos de natureza morta e paisagens, coisas que não têm janelas ou superfícies refletivas. Porque agora, quando eu vejo qualquer espelho, eu espero. Eu espero ver de novo aquela sombra escura, quieta, no fundo, me observando. E eu sei que a casa ainda está lá, esperando o próximo estranho para provar que a Dona Lourdes estava certa.